Uma das dúvidas que as pacientes têm sobre o processo da própria fertilização in vitro é a segurança. O uso de hormônio vai fazer entrar na menopausa antes do tempo, dói durante o tratamento, síndrome de hiperestímulo, existe algum risco, né? A paciente vai ser sedada para coletar os óvulos, como é que é feita a coleta? Então, para conversar sobre tudo isso, a gente está batendo papo aqui com a doutora Tatiane, que é especialista em reprodução humana, também trabalha lá na Insemine, e a gente, a partir daí, vai tentar deixar mais claras essas questões. Meu nome é João Sabino, você pode curtir, compartilhar, faz pergunta, a gente gosta de responder vocês. Então, a primeira coisa, assim, que é que as pacientes nos perguntam sempre, né? O uso de hormônio é seguro? O que eu vou sentir? Essa é uma pergunta, acho que é uma das top 5 aí, né, no consultório. No momento em que a gente vai iniciar, então, a fertilização in vitro, é muito importante que a gente possa explicar isso para as pacientes, né? Que elas possam entender o que elas vão sentir durante aquele período da estimulação ovariana, que é o período que elas vão estar, assim, então, se auto-aplicando a medicação, que são hormônios, né? Mas é por um período de tempo curto, né, Sabino? Então, a gente tem que entender que é ali cerca de 10 a 12 dias de uso de medicação. Então, a gente não tem grandes efeitos colaterais dessa estimulação ovariana, né? Os principais efeitos aí são sensação de inchaço, né, no baixo ventre, dor nas mamas, a paciente pode reter um pouquinho de líquido, então, né, um mito aí muito grande é de que, congelar os óvulos ou fazer uma fertilização engorda, né? As pacientes muitas têm essa preocupação e na verdade não, a gente não engorda, né? Fazendo o procedimento, na verdade a gente pode reter um pouquinho de líquido, né? Então, a estimulação, ela pode causar sintomas como se fosse uma TPM, né? Então, assim, aquela questão da dor na mama, um pouco mais irritada, o humor, né, variando um pouquinho ali, um pouco mais chorosa, sensibilidade, né? Então, esses são os principais efeitos colaterais aí da estimulação ovariana. Por que a gente estimula o ovário? Isso é uma coisa que as pacientes perguntam, né? Mas para que eu tô ovulando? Por que eu tô tomando um hormônio que é para ovular mais? É para ter... O que acontece? Que na verdade é uma pergunta bem interessante, né? Porque é realmente isso, assim, as pacientes, não, mas eu tô ovulando, por que eu vou ter que usar hormônio ainda para ovular mais? Não, na verdade o que a gente quer, né? Todo mês, todas nós mulheres, né, que não estamos usando nenhum hormônio, um folículo do nosso ovário, ele cresce e se torna o nosso folículo dominante. E aí, então, esse folículo, ele vai se romper, é o que a gente ovula. Todos os outros folículos que estavam ali junto com esse que se tornou dominante, eles entram em atresia, né? Então, a gente acaba perdendo todos esses outros folículos. No processo da fertilização in vitro, o nosso objetivo é justamente fazer crescer todos esses folículos, aqueles que a gente iria perder no nosso ciclo natural, a gente quer, então, que eles também cresçam, né, para que a gente tenha aí o melhor número possível de óvulos e, consequentemente, de embriões. Existe risco da paciente entrar na menopausa antes do tempo? Não existe, né? Então, esse é um outro mito aí. Não existe, por ter feito estimulação ovariana, eu vou entrar na menopausa mais cedo? Não, né? Como eu falava antes, assim, na verdade, a gente aproveita aqueles folículos que seriam perdidos naturalmente, né? Então, a gente não diminui reserva ovariana por fazer a estimulação ovariana. E câncer? Eu tenho câncer de mama, posso fazer indução? Pode, na verdade, inclusive é uma das indicações quando a gente tem aí um diagnóstico de câncer de mama em idade reprodutiva e essa mulher ainda deseja ter filhos no futuro, nós temos um período ali, né, que antes de começar os tratamentos oncológicos, de fazer, então, o processo para preservar, para congelar os seus óvulos, né, já que a quimioterapia normalmente aí acaba afetando muito, né, os ovários. Então, a gente pode fazer estimulação ovariana mesmo com o câncer de mama, mas claro que a gente utiliza, então, também uma outra medicação, que é um inibidor da aromatase junto, para tentar deixar os níveis hormonais mais controlados. Então, como você viu, né, a gente está discutindo sobre o uso de hormônio durante a indução da ovulação. E uma das perguntas que as pacientes fazem é sobre a famigerada síndrome de hiperestímulo ovariano, né? Que hoje em dia a gente vê muito pouco, a gente via isso há 20 anos atrás com mais frequência. Como é que a gente maneja isso lá na Insemine?
Qual foi a última vez que a gente internou uma paciente? Antigamente se internava paciente com síndrome de hiperestímulo ovariano. Como é que é visto hoje em dia? Eu acho que eu nem tava na clínica ainda, eu sou muito novinha pra isso. Não, brincadeiras à parte, assim, né? Realmente, o que a gente lê na literatura e vê sobre síndrome de hiperestímulo ovariano, hoje em dia a gente, né, não vê mais isso, assim. Então, a gente tem, sim, uma mudança nos protocolos, da maneira de fazer a estimulação ovariana. A gente consegue, né, diminuir muito o risco dessa mulher desenvolver o hiperestímulo ovariano mais severo, né? Que é esse que a gente teria que pensar numa hospitalização, em que a gente vai ter líquido livre no abdômen, né? Pode ter, inclusive, líquido no pulmão, né? Derrame pleural. Então, isso a gente não vê mais, tá? Eu sempre acho, né? E a gente lá na Insemine tem muito isso, assim, de que a gente precisa, em primeiro lugar, identificar qual é a paciente que tem o risco para desenvolver o hiperestímulo ovariano. Essa é a primeira etapa, né? Então, aquela paciente que é jovem, que tem um antimileriano alto, que tem a síndrome dos ovários policísticos, a paciente que tem um IMC menor, né? Então, é uma paciente mais magra. Essa paciente é a paciente que tem um risco maior, sim, de desenvolver a síndrome do hiperestímulo ovariano. Então, a gente precisa, para essa paciente, ficar ainda mais em alerta, né? E ajustar dose de medicação, a maneira do protocolo da medicação para diminuir essa complicação. Bom, então a gente discutiu agora, né, sobre os riscos e o que pode acontecer de forma mais usual naquelas pacientes que usam hormônio, que é necessário usar hormônio, tanto para a fertilização in vitro como para o congelamento de óvulos. Os hormônios são seguros, que a gente pode mesmo na presença de um câncer de mama, por exemplo, para congelar óvulo, a gente faz com bastante segurança. Que o mito do hiperestímulo ovariano está mais hoje mito do que verdade, que a gente controla muito bem, a gente aprendeu muito nos últimos 20 anos. Então a gente discutiu tudo isso, trazendo para você informação com qualidade e com ciência. Nos compartilha, curte, nos pergunta e assim a gente vai fazendo desse canal uma forma de comunicação com vocês.